Graças ao Pai do Senhor Jesus, boa tarde a todos os meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Deus abençoe as nossas famílias, Deus nos proteja, nos guarde, que o Senhor Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe e nos livre de todo mal em nome de Jesus. A palavra que eu trago para os irmãos hoje está em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, Mateus capítulo 13, versículo 24, ele diz: propôs Jesus uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio celeiro. Jesus, ele conta aqui uma parábola do joio, e ele começa dizendo que foi uma maldade que o inimigo fez com alguém, o inimigo fez com o pai de família. O joio é uma planta muito parecida com o trigo, porém não tem utilidade nenhuma, a não ser quando está grande, que te arranca, que seca-se, jogar ele para ser combustível, na fornalha, numa fogueira. E ele começa dizendo que o inimigo semeou uma semente ruim, uma planta ruim, o maligno diabo semeou. E eu trago essa palavra para nós, que muitas vezes, enquanto o crente está dormindo espiritualmente, o inimigo vem e semeia uma semente ruim. E o que será que nós estamos deixando o inimigo semear no nosso coração? O que será que nós estamos dando brecha para que o inimigo venha e semeie no nosso coração a semente ruim? Será que estamos dando brecha pela mágoa? Será que estamos dando brecha pelo rancor, pelo ódio, pela a falta de perdão? Porque tudo isso, queridos irmãos, são brechas que nós podemos abrir, nós podemos dar essa brecha para o inimigo entrar e semear a semente ruim no nosso coração. Mas note que a leitura do texto diz que a semente, ela foi semeada enquanto o pai de família dormia. E eu faço aqui uma analogia, porque muitas vezes o inimigo semeia a semente enquanto o crente dorme, enquanto o crente está vacilando. Ele aproveita a hora, o momento da distração do crente, e aí ele vem e semeia o ódio, semeia a raiva, semeia a contenda entre as famílias, porque ele aproveita muitas vezes um momento de carência, um momento de desejo, e aí ele sabe e aproveita esse momento que, trazendo para o texto, ou pegando do texto, é como se o crente estivesse dormindo, ele estivesse vacilando. E eu digo, meus irmãos, cuidado com as forças do mal. Pedro diz: vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele, as forças satânicas, o Satanás, ele trabalha de dia e de noite para seduzir o crente para o pecado. E essa sedução, ela vem muitas vezes pela tentação. E nós temos que estar atentos. Uma tentação sexual, uma tentação de bebida, uma tentação de drogas, uma tentação de uma mentira, ele entra pela tentação. Por isso que Jesus diz: desperta tu que dormes. Porque muitas vezes nós estamos como se estivéssemos dormindo. Espiritualmente falando, não atentamos para as coisas, não lemos Bíblia e levamos a vida como se fosse tudo normal. E pecado não é normal. Mas
No versículo número 36, Jesus ele explica a parábola que ele diz no 36. Então, versículo 36, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a pedir os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século, ou deste mundo, perdão. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele explica a parábola e faz uma representação. Quando ele diz que o trigo, a boa semente, são os filhos do reino, são os fiéis, os íntegros e os obedientes. O joio representa os filhos do maligno. Eu pergunto, quem é você? Através das tuas atitudes, das tuas palavras, da vida que tu leva. Quem é você? Você é filho do reino ou é filho do maligno? Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios 11, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine o seu coração. Olhe para dentro de você como espelho interior e veja como estão as suas ações. Porque não é você abrir a boca e dizer que é crente. Não, é a sua vida, a sua conduta, as suas palavras que dizem e determinam quem vocês são. Porque existia uma intolerância religiosa, que no versículo 28, perguntam a ele assim, dizendo, e disse-lhes, o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? E existia na época de Jesus uma intolerância religiosa. Nós vemos quando Jesus conta a parábola que subiu ao templo para orar 2 homens, um fariseu e um publicano. E o fariseu orava consigo dizendo, Pai, sou um homem justo, dou o dízimo de tudo quanto possuo, não sou traidor e tal. Em suma, dizendo a Deus, eu sou um santo. E olhou para o publicano e disse, não sou igual a este pecador. O publicano, o fariseu era um religioso, um homem que entendia da lei. E o publicano era um pecador, era um judeu a serviço de Roma, que cobrava impostos aos seus irmãos. E o publicano de cabeça baixa orava e dizia, Pai, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse, olha, esse desceu à sua casa justificado, o outro de maneira alguma. E nós vemos que existia, até pela própria história, uma intolerância religiosa, era a intolerância judaica. Os judeus se achavam tão justos, a ponto de arrancar o joio, ou seja, pegar as pessoas que eles achavam que eram pecadoras, e não permitirem congregar nas suas sinagogas. Mas nós não fomos chamados para julgar. Não. Romanos 14,4 diz, quem és tu que julga o servo alheio? Nós não fomos chamados para julgar. Nós fomos chamados para sermos trigo do Senhor. Para nós sermos aquela boa semente que vai dar frutos e frutos e frutos e frutos. E Jesus não queria essa intolerância religiosa no nosso meio. Por isso que Jesus diz no 29, ele, porém, lhe disse, não arranque. Para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixe crescer os dois juntos até a colheita. E por ocasião da ceifa e da colheita, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o, amarrai em molhos mas o trigo para se queimar, mas o trigo a juntar ao celeiro. O Senhor, ele não queria essa intolerância e não quer essa intolerância religiosa no nosso meio. Jesus quer o perdão, Jesus quer a tolerância com os fracos, Jesus quer paciência, paciência com seu marido, paciência com sua esposa, paciência com seus filhos, paciência com seus pais. Tenha paciência, porque Deus tem paciência com nós todos os dias. Teve muito mais paciência quando nós estávamos lá no mundo praticando toda sorte de pecados. Mas hoje, nem você nem eu podemos dizer que não erramos. Nós erramos todos os dias. Nós somos falhos, fracos e pequenos, mas queremos julgar e queremos ser intolerantes que as pessoas não errem.
Nós precisamos ter tolerância, perdão com os fracos, paciência e paciência. Jesus não permite julgar nem separar ninguém. Porque quem vai separar e julgar é Ele. Na ceifa, na colheita, e assim mesmo é Ele, não somos nós. Mas por que Jesus não permitiu? Que era tão fácil, chega lá, arrancava o pé de joio, jogava fora. Queridos, porque possivelmente a cada pé de trigo que era plantado, a cada pé de joio, que era plantado, existiam 3 a 4 pés de trigo ao redor. E ao arrancar o pé de joio, arrancaria possivelmente também o trigo. Não se ache digno de expulsar ninguém da igreja. Você pode ser quem você for, pastor, presbítero, apóstolo, diácono, irmã que toma conta disso, daquilo, departamento. Você não foi chamada nem chamado para selecionar crentes. Quem seleciona no dia do juízo é Deus. Nós fomos chamados para ensinarmos. Nós temos o mandado, o chamado, a separação de Deus para ensinar. E cada um toma as suas decisões. Nem pastor, nem presbítero, nem ninguém pode separar ou expulsar alguém da igreja. Porque até alguém que se acha que aquela pessoa não é digna de estar na igreja, se expulsar, provavelmente aquele joio levará com ele alguns pés de trigo. Entendesse? Possivelmente, ao arrancar o joio, aquele joio levará com ele alguns pés de trigo. Por isso que Jesus diz, deixa crescer junto. Era a preocupação do Senhor, Deus te protegendo todos os dias. E Ele te protege a todo custo. Aleluia. Glória a Deus, por isso que nós temos a proteção do Senhor. Eis a nossa família protegida. A minha família e a tua protegida contra este mal, esta peste chamada coronavírus. Nós temos a proteção do Senhor. O sangue de Jesus Cristo que protege a nossa casa. O sangue de Jesus Cristo que protege a nossa família, os nossos pequeninos, nossos filhos, nossos netos. Porque se não fosse Ele, nós estávamos acabados. E Ele, continuando a parábola, Jesus diz sobre o joio. E o joio, ele tem a aparência de trigo. Ele parece com o trigo. Tanto é que ele é chamado de o falso trigo. Espiritualmente, o mal quer se travestir, ou quer se transformar, ou quer aparentar bem. Mas o mal nunca é o bem. Porque o pecado sempre é pecado. E não é você ser bonito ou feio que separa de Deus. O que lhe separa de Deus chama-se pecado. Infelizmente tem pessoas que fingem ser crentes. O que é a vergonha de Deus? É a vergonha do evangelho e da igreja. Tem pessoas que estão na igreja, se vestem como crente, falam como crente, tem jargão de crente, escuta música de crente. Mas, infelizmente, são más. São pessoas perversas, amigas do pecado. E eu digo, cuidado com elas, porque são verdadeiros enviados de Satanás. Veja quem são seus amigos. Veja com quem você compartilha suas coisas. Veja com quem você abre o seu coração. Veja com quem você abre e diz assim, conta as suas intimidades. Veja, porque nem todos são dignos. O Senhor Jesus é digno. Ele ouve, perdoa e lhe ajuda. Mas nós temos que ter amigos. Nós somos seres que precisamos ter amigos. Mas temos que selecionar os amigos. Nós temos que ver quem são os nossos amigos. Com quem compartilhamos, quem falamos determinadas coisas, a quem contamos algum segredo. Porque tem pessoas que muitas vezes estão apenas travestidas de crente. E são verdadeiras enviadas de Satanás, principalmente para destruir famílias. E eu digo, tenha o máximo cuidado com a sua família. A sua família é um projeto de Deus. Não deixe jamais que o inimigo semeie o joio dentro da sua família. Que o inimigo semeie o joio na sua casa. Não permita de maneira nenhuma. Lute, lute, lute em jejum e oração. Porque nós vemos, infelizmente, não é que eu pregue contra o meu povo e você está me ouvindo, sabe disso. É porque, infelizmente, tem pessoas que são joios espiritualmente
ou politicamente corretas. Pessoas que se escandalizam com o pecado de qualquer pessoa, menos com o dela. Pessoas que veem o pecado de todo mundo, menos o dela. Ela está muitas vezes num pecado maior do que teu marido, maior do que você, do que os teus filhos, mas ela se sente no direito de julgar você. Ela se sente no direito de julgar, porque ela é tipo politicamente correta. Escute. São pessoas que escondido são verdadeiros enviados de Satanás. A minha cunhada trabalha em um determinado lugar aqui, que é o Parque Aquático, e um dia chegou lá uma excursão de crente, escute essa. E um crente, já um senhor, já de uma certa meia idade, 50 e poucos anos, foi lá no balcão e pediu uma dose de uísque, era excursão de crente. E ele pediu uma dose de uísque, ela botou esse enche o copo, e ela encheu o copo. E aí ela estava por trás do balcão, ele tomou um gole, e olhou para ela e falou, guarda aí que daqui a pouco eu vou ficar bebendo, que eu sou crente, olha a expressão, eu sou crente e não quero que ninguém veja. É isso que eu quero que você diga, nós não estamos julgando o homem, mas a ação dele. Esse é um verdadeiro joio, porque na frente de todo mundo ele é politicamente correto e talvez até condene meio mundo de pessoas. Condena por calça, condena por isso, condena por maquiagem, condena por roupa, condena por tudo. Mas na realidade ele é pior do que todos. Esse é o joio oculto muitas vezes dentro da casa, Senhor. E nós precisamos tirar esse joio, não a pessoa de dentro da igreja, não. Mas nós precisamos tirar esse joio de dentro de nós. Porque muitas vezes as nossas atitudes são joios. As nossas decisões são joios. Muitas vezes as nossas palavras que a gente fala ferem as pessoas, machucam as pessoas, botam as pessoas para baixo, causam depressão em pessoas, são joios. Então nós temos que policiar as nossas atitudes. Nós temos que corrigir nossas atitudes. Nós temos que corrigir as nossas palavras. Sabe para quê? Para nós não nos tornarmos joios e nos tornarmos escândalo para a obra do Senhor. E não escandalizarmos os pequenininhos que estão começando. Não escandalizar os novos convertidos. Para que ninguém venha se perder por nossa causa. Então examine-se. Olhe para dentro de você. Veja as suas atitudes, as suas palavras. Porque tem gente, infelizmente, não é um julgamento, é o que nós vemos. Tem pessoas que dentro da igreja são santas, mas é fácil ser santo na igreja. Porque na igreja é 1h30 de culto entre oração, louvor, palavra, tudo. É 1h30. Mas, fora da igreja são joios. Em casa é uma pessoa cheia de arrogância, é orgulhosa, não dá o braço a torcer nem quando estão errados. São pessoas muitas vezes maquiavélicas, são pessoas que tratam mal a esposa, que é a sua carne. Não venha me dizer que um crente que trata mal sua esposa é crente que não é. Está faltando é se converter, porque entrou na religião, mas o Espírito Santo não entrou nele. Muitas vezes trata mal o seu esposo, muitas vezes trata mal a sua esposa. Não dá atenção aos filhos. Os filhos precisam de uma conversa e ele não quer nem saber. Muitas vezes quando o filho acerta, diz, meu filho tirou 10. Quando o filho erra, olha para a mulher e diz, olha aí o teu filho, vigia tua filha. Você também é pai, você também é mãe, e você vai participar dos louros da vitória e do choro da derrota. Então nós precisamos nos examinar. Porque o joio ele é negligente como o pai, maltrata a esposa, maltrata o marido. É mau pai, é mau vizinho, enxerga o defeito de todo mundo. Enxerga o defeito dos irmãos em Cristo, enxerga o defeito da roupa das irmãs. Se a irmã usou uma roupa mais decotada, mais curta, botou um brinco a mais, enxerga tudo. Mas não consegue, são tão cegos, não conseguem enxergar os próprios erros. Não consegue enxergar que ele está indo para o inferno, porque o diabo já cegou. Mas no 39 diz, cuidado porque tem a ceifa, tem a colheita. E falando aqui, Gálatas diz que tudo que o homem plantar, isso vai semear. Se você estiver plantando abacaxi, vai colher abacaxi. Plantando amor, vai colher amor, viu? Plantando ódio, vai colher ódio. Plantando divisão, vai colher divisão. Então você só vai colher o que você plantar. E espiritualmente falando, no tempo da ceifa. O Senhor Jesus disse, não vai olhar para a placa da igreja não, viu? Os anjos vão ver o que é joio e trigo. Não tem como enganar. Ele não vai olhar para a placa da igreja A, B ou C. Não.
Ele vai chegar na igreja, olhar para o membro da igreja e ele vai dizer, vai ou não vai? Acabou essa conversa. Não tem como enganar. Queridos, nós precisamos ser trigo. Nós precisamos ser trigos do Senhor. Trigos na sua essência, filhos do reino. Nós precisamos agir com amor, compaixão, misericórdia e perdão. Por isso o trigo do Senhor, o trigo verdadeiro, ele precisa ser cheio de misericórdia e de perdão. Não julgue, ore. Você vê alguém caindo pelas tabelas, não julgue aquela pessoa, mas ore por aquela pessoa. Não critique, mas aconselhe na palavra, escute. Trigo na natureza é trigo. Joio na sua essência é joio, não pode ser mudado, mas no reino de Deus pode. Lá na natureza, o pé de trigo e o pé de joio continua a mesma coisa, mas no reino de Deus, na igreja do Senhor, a pessoa pode ser mudada. Se der lugar ao Senhor, pode ser transformada. O alcoólatra não é mais, o cachaceiro não é mais, o prostituto não é mais, o adúltero não é mais, o fornicador não é mais, o drogado não é mais, o vendedor de drogas não é mais. Por que não é mais? Porque deram lugar ao Senhor e foram transformados. Vamos nos transformar. Vamos nos transformar em nome de Jesus. Que esta palavra traga ao nosso coração uma reflexão. Como estamos vivendo, como estamos tratando a esposa, o marido, como estamos na família. Nós somos joios, mas os nossos estão vendo. Nós somos trigos, nós estão vendo. Ei, você é espelho. Do bem ou do mal, você é espelho. Que Deus nos ajude a sermos espelhos do bem, em nome de Jesus, e amém. Ore comigo por sua família, Pai Santo e Deus Eterno. Deus maravilhoso, Deus da eternidade, Deus da glória, cobre com toda sorte de bênçãos essa pessoa que está assistindo esse vídeo e orando comigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, afasta, meu Deus, toda praga, toda peste da casa dessa pessoa, e aí está incluindo, meu Deus, esse novo vírus, coronavírus aí. Está repreendido, porque está escrito, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Protege, Deus, põe os teus anjos ao redor da casa dessa pessoa, protegendo, livrando e guardando de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, nenhuma dessas pessoas adoecerão desta doença, desta peste chamada coronavírus, nenhuma delas adoecerão em nome de Jesus, porque a tua proteção, o teu poder está protegendo estas pessoas. E Deus, eu te peço, meu Pai, por tua bondade e misericórdia, derrama dos altos céus toda sorte de bênção sobre esta casa, sobre esta família, estas pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Depois desse vídeo que eu vi com a sua família, conversem, debatam sobre a palavra, um momento maravilhoso. Conversem, perguntem um ao outro o que você entendeu da palavra. Perguntam um ao outro qual foi a conclusão que você chegou, qual foi a revelação que você teve. Conversem e antes de levantarem da mesa, façam um círculo pegado na mão do outro, orando ao Senhor por vocês, por sua família, por sua casa, pela igreja, pela cidade, pelo país e pelo mundo. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra.